Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 28 de junho, domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo aqui no Brasil. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Como eu falava para vocês logo no início da leitura do Evangelho, e vocês devem ter percebido aqui no Brasil, porque na verdade o dia litúrgico é dia 29 de junho, tanto que muitos que nascem ou nasceram no dia 29 de junho são chamados Pedro ou Paulo. E nesse caso, por uma particularidade aqui no Brasil, para ser celebrado com mais festa, então a Santa Sé permitiu que nós pudéssemos celebrar ou no domingo anterior ou no domingo sucessivo ao dia 29 de junho. E por isso, hoje, 28 de junho, nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo em todo o Brasil. Amanhã, dia 29, do ponto de vista litúrgico, não iremos celebrar, porém a tradição já em muitos lugares ainda celebra dia 29 de junho, São Pedro e São Paulo. Meus irmãos e irmãs, celebrar a festa de São Pedro e São Paulo é muito significativo porque nós percebemos aqui nas palavras do Evangelho Jesus que confia a Pedro a sua igreja, nessa expressão muito bonita que nós realmente aqui escutamos. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro foi aquele que teve a coragem de responder a pergunta a Jesus: quem diz os homens que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus aproveitou naquele momento e disse: muito bem, Pedro, então olha só, pela tua sensibilidade, pela tua perspicácia, com certeza, então ele disse para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E depois aqui é um texto muito interessante porque fundamenta a necessidade que temos de poder sempre recorrer à Santa Sé, de recorrer ao Vaticano. Vocês já devem ter acompanhado algumas situações em que a Santa Sé permite, o Vaticano permite. Isso por quê? Porque lá no Vaticano, em Roma, está o túmulo do apóstolo Pedro e lá também está o sucessor de Pedro, que hoje é o Papa Leão XIV. E dessa forma, então, até hoje nós mantemos essa unidade na qual Jesus concedeu a Pedro naquele momento e aos seus sucessores, ou seja, eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E de fato, até hoje, muitas permissões, por exemplo, que nós padres não temos, os bispos não têm, devemos sempre pedir a Santa Sé na pessoa do Santo Padre por causa da comunhão e da unidade. E São Paulo é aquele que, por mais que às vezes pareça um pouco esquecido, mas São Paulo foi de uma grande importância realmente na evangelização. Foi ele que expandiu o Evangelho, fundando comunidades, fazendo 3 viagens missionárias, e portanto a ele é dedicado também o dia de hoje, sobretudo no campo da evangelização. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.